Sejam bem-vindos a mais um Papo Coreográfico, um projeto da Secretaria de Cultura e Turismo de Uberlândia, Minas Gerais. Estamos aqui hoje com uma família muito especial, uma família de dançarinas. Fernanda Bevilacqua é mãe de Yara e Clara, artista, educadora, coreógrafa, também diplomada em eutonia, fundadora e diretora do Aikidança e do Palco de Arte desde os anos 80 até 2021, e pelos quais desenvolveu diversos projetos em dança contemporânea nesta cidade de Uberlândia. Yara Schmid, filha primogênita de Fernanda Bevilacqua, é artista multidisciplinar, com estudos superiores e mestrado realizados em Lyon, na França. Ela é cantora, sapateadora, arte-educadora, terapeuta sonora, escritora, criadora-intérprete e facilitadora de sons e gestos. Atuou também como professora e coreógrafa do Aikidança. E, por fim, Clara Bevilacqua, filha caçula de Fernanda, também bailarina, atriz, professora, artista educadora, com estudos de mestrado em andamento na área da educação. Foi diretora artística da Companhia Jovem do Aikidança, atuando também em diversos projetos da escola, como, por exemplo, o Olhares sobre o Corpo. Atualmente, ela mora em Lisboa, onde desenvolve, em parceria com Gui Calegari, a Baileia, falei direitinho, né? Um projeto, um núcleo de investigação artística com as infâncias. Clara também integrou-se à equipe do CEM, Centro em Movimento. Sejam bem-vindas, meninas. Meninas de Uberlândia. Obrigada. Conversar bastante, né, sobre essas gerações, assim, o legado de mãe para filhas, essa transmissão, né, da arte, do conhecimento, do desenvolvimento das habilidades, né? Vamos começar com a Fernanda, que já esteve conosco no Papo Coreográfico, e hoje ela vai falar sobre os diversos projetos que o Aikidança desenvolveu ao longo dos anos, e também dessa passagem, né, para as gerações futuras, de tudo isso, de todas essas riquezas artísticas que ela acumulou ao longo do tempo. Bem-vinda, Fernanda. Muito obrigada, Rosana. É um grande prazer estar aqui novamente, né? Foi muito legal o Papo Coreográfico, e agora é uma emoção assim, à parte. Estar com as minhas filhas é sempre assim, muito, muito, muito especial, e principalmente agora, nessa situação, né? Para falar de dança e num momento em que nós três estamos distantes geograficamente, né? Uma bem distante, a outra nem tanto, Clarinha bem distante, a Yara nem tanto, e é isso, e a gente se comunica muito através disso, né? Que é essa linguagem, o corpo, né? O movimento. Então, eu fico muito feliz de poder estar aqui, honrada, e feliz demais com as pessoas que vieram aqui participar, né? O Eduardo, meu marido, a Samira, minha cunhada, a Lu, minha querida amiga, e o Diego, meu querido amigo e aluno. Então, eu fico muito feliz, assim, de estarmos aqui, assim, nessa roda, nessa roda coreográfica. Roda coreográfica. Legal, Fernanda. Fernanda, temos aqui uma curiosidade muito grande de, assim, da gente fazer essa retrospectiva dos projetos desenvolvidos pelo Aikidança. Por exemplo, olhares sobre o corpo, alguns projetos você desenvolveu ao ar livre, tinha uma tenda, eu me lembro, que você fez, onde as pessoas pagavam R$1 para assistir uma dança feita na hora ali na praça, dentro dessa tenda. Ou seja, projetos muito criativos que você desenvolveu ao longo da sua carreira ali no Aikidança. Eu queria que você falasse um pouco desses projetos, como que eles eram, as
propostas, né? Eu lembro que uma vez você trouxe até um arquiteto no projeto Olhares sobre o Corpo, integrando assim a dança a outros tipos de linguagem. Sim, com certeza. Foram muitos projetos ao longo desses 33 anos, né? 32, que estivemos todos trabalhando ali. Muito importante dizer que a gente não desenvolve os projetos sozinha, então, assim, é maravilhoso pensar, assim, na quantidade, quando você fala, assim, esses projetos, né, que vão saltando, né, que é Olhares sobre o Corpo, a Venda, Dança um Real, e outros projetos, né, quantos projetos, quantidade de pessoas que estiveram, assim, que esteve, né, envolvida diretamente e indiretamente, construindo, tecendo, para que esses projetos acontecessem, né? Então, assim, vou falar da venda, primeiramente, que você tocou na venda, e eu vou falar da venda. A venda foi um projeto da Wike Dance Companhia, em que a gente estava, depois de muitos anos, fazendo projetos por editais, né? E quando eu falo muitos anos, eu acho que assim, foram acho que 2 ou 3 anos com subsídio de editais, né? Eu acho muito. E aí, assim, e teve um momento que a gente resolveu entrar em cartaz no palco de arte, que é um espaço anexo ao Wike Dance, e nosso espaço, né? Nosso, da Wike Dance Companhia, na época. E aí, a gente resolveu entrar em uma temporada com um espetáculo chamado 100, e a gente começou a questionar a quantidade de pessoas que ia, assim, praticamente ninguém. A gente estava há 2 anos, assim, com muita gente, as coisas fervilhando, né, assim, com uma quantidade de público, e, enfim, e sendo subsidiadas, né, subsidiadas mesmo por editais, né, e por outros projetos. Bom, a gente percebeu que estava muito assim, que a gente não tinha público. A nossa pergunta foi assim, público? Cadê o público? E a gente nunca tinha ninguém, assim, Era uma pessoa um dia, 3 no outro, não era ninguém, né? Eram pessoas, mas, assim, os artistas vivem, né, disso, e a gente queria tentar viver numa temporada naquele espaço, que era um espaço nosso, né, com pessoas na plateia. E a gente começou a se questionar, assim, por quê? Por que isso acontece, né? E aí, o Marcelo Avelar, que é um crítico de arte que não está vivo mais, não está entre nós fisicamente, ele falou assim, olha, começa a se perguntar se as pessoas do lado da Wike Dança, do palco de arte, conhecem vocês. Começa a se perguntar sobre isso, sobre público, sobre dança, sobre corpo. E a gente resolveu parar 1 ano. De parar assim, né? Quando eu falo parar, não é parar e não fazer nada. A gente resolveu estudar, que é muito, né? Assim, ter tempo para estudar sobre isso. Dança contemporânea, corpo, público, quem é o nosso público. E foi muito bacana. Consumo, arte, consumo. E foi muito bacana ficar esse 1 ano estudando, conversando, tendo tempo para deixar as reflexões chegarem, porque normalmente a gente não tem esse tempo, né? É ali. Vamos lá, criar. E vem. E aí a gente... E não é que a gente não estivesse criando. A gente percebeu que naquele momento a gente estava criando muito. E a gente estava ali, refletindo. E foi ali que surgiu a venda. Vamos vender dança. Vamos vender dança a R$1. E aonde as pessoas estavam, né? Exato. Vamos nos perguntar sobre consumo. Quem consome? Quanto paga? Né? São perguntas importantes, né?
E aí foi muito bacana, porque aí nós ficamos mais 3 anos vendendo dança, a princípio sem nenhum subsídio, de nenhum festival, de nenhum edital. A gente montava uma barraca ali, do nosso jeito, com as coisas que a gente tinha nas praças. E depois a gente acabou indo para festivais, sendo convidadas para festivais, e a gente entrou com um projeto num edital, em outro edital, e foi muito bacana. A gente E como que foi assim essa experiência da venda? Tipo, realmente vendia, as pessoas entravam na barraca, elas falavam alguma coisa? Como é que era assim? Olha, a Yara participou bem desse projeto, né? Bacana dizer que ela está aqui, né? E ela participou bem desse projeto. Ela entrou um pouco depois e participou, né? Clarinha, eu acho que não participou, né? Claro, desse projeto não. Mas como era? As pessoas, elas não entravam dentro da barraca, elas olhavam por uma janelinha que a gente fez, a janelinha mesmo assim no tecido da barraca, e eu perguntava quem queria comprar dança R$ 1. As artistas ficavam ali sentadas num banquinho, cada uma com o seu cartaz escrito balé clássico, R$ 1, dança contemporânea, R$ 1. E a pessoa escolhia qual a dança que ela queria. E essa era uma pergunta também difícil, porque muitas vezes, lá em Patinga, por exemplo, eles às vezes não queriam escolher a dança, mas a pessoa. E até isso era algo para se refletir ali, né? Venda, qual era essa venda, né? E aí a pessoa, a artista entrava dentro da barraca e o espectador assistia por 1 minuto, pagando R$ 1 aquela dança. E normalmente eram feitas, logo depois daquele 1 minuto, eram feitas perguntas que as artistas, que a gente foi combinando ao longo do tempo, né, dessas reflexões que nós fizemos, qual era a pergunta que cada uma ia fazer, ou as perguntas, né? Então, por exemplo, uma das perguntas era: quanto tempo você acha que eu fiz essa dança, que eu demorei, né, para criar essa dança aqui para você? Aí a pessoa respondia, por exemplo, 2 meses, 6 meses. Aí a pessoa que tinha acabado de dançar, e eu lembro que no caso era a Patrícia Arantes, ela que ficava com essa pergunta sempre, ela respondia assim: não, 28 anos. Então, assim, e isso eram mesmo perguntas bem formuladas ali entre nós, bem debatidas entre nós, para que quem saísse também pudesse sair com essa pergunta e com essa resposta, né? Então, é isso, o Projeto Venda foi isso, foi muito bacana mesmo, foi um projeto de muita reflexão. A gente vendia muito no início, quando não tinha editais, né, assim, que a gente não tinha o subsídio, né? A gente vendia sempre muito, mas antes a gente conseguia vender uma tarde inteira de dança. Uma tarde inteira, dava assim umas 100 pessoas ou não? Umas 70 às vezes. Não, 40. Já é bastante. Nossa, é muito. Era bem interessante. E aí o outro projeto, que é o Olhares sobre o Corpo, né? Assim, foram muitos, como eu disse, né? Mas eu acho que esses 2 projetos são projetos bem marcantes, né, na história do Ike Dança. E o Olhares sobre o Corpo foi um evento, um encontro, né? Vamos chamar de encontro, para complexificar o olhar sobre o corpo, sobre o movimento, num âmbito artístico, geográfico, sabe? Aqui da região do Triângulo Mineiro. E foi um desejo inicial, pontapé inicial meu e do Wagner Schwartz. A gente conversava muito sobre isso. E a gente queria testar outros financiamentos para os encontros, para os eventos, para os festivais. Essa era uma pergunta nossa também, né? Como
propor um encontro que tem esse caráter, né, de complexificação das artes do corpo, em que nós possamos pensar outros tipos de financiamento. Então, no primeiro e no segundo ano, o Wagner lá da França, fazendo a curadoria, pensando o site, e eu aqui não sozinha, eu aqui com Clara, Yara, Patrícia Arantes, Patrícia Borges, Luciane Segato, Clara Couto, e estou falando o nome, gente, e Alexandre Molina, eu estou falando os nomes. Rosane Chagas, Márcio Túlio, e eu estou aqui falando os nomes, receio até não falar alguns, porque assim, e muitos, porque foram muitos, Carlos Guimarães, porque no terceiro ano, Carlos Guimarães, produtor cultural aqui de Berlândia, ele resolveu, ele me pediu, né, pediu para mim, para o Wagner, para ele colocar o projeto na lei de incentivo. Foi um teste, porque antes eu estava batendo ali na porta dos microempresários do Fundinho, pedindo de 100 em 100 reais, 50 em 50 reais, para a gente trazer, no primeiro ano, que foi em 2004, a Nirvana Marinho, que foi a primeira pessoa que veio para o Olhares e única. A única pessoa que veio de fora, né? Ah, sim. Muitas outras pessoas que participaram, né? E daqui, de Berlândia, e a gente foi sempre pensando nisso, em como obter outras fontes de renda para os eventos acontecerem independente dos editais, mas também não tínhamos nenhum problema em relação aos editais nesse sentido, tá? Tanto que depois o Alexandre também escreveu o projeto para edital, o Alexandre Molina, junto com o pessoal da Bahia, né, do Dimente, e olha, foram muitas conexões com pessoas do Brasil e do mundo, no olhar sobre o corpo, assim, foram conexões circulares, conexões que ajudaram muito a ir para esse caminho de reflexão sobre como complexificar as artes do corpo e do movimento. Então, foram pessoas, foram instituições, foram empresas, restaurantes que entraram ali, né, quando a gente já não tinha, quando a gente não tinha de recurso, né, de edital. Então, por exemplo, como que o Ike Dança podia fazer trocas com esses restaurantes, com hotéis, para que o evento pudesse continuar e pudesse acontecer, né? E o evento durou, o encontro, né? Não vou chamar de evento, não, mas esse encontro, né? Ele durou 9 anos, e o que eu e o Wagner depois conversamos, que foi um tempo legal. Muito. Não foi, Rosana? Foi, nossa, 9 anos, bastante, né? 9 anos, a gente encerrou com muita, assim, alegria, um contentamento mesmo, porque foi um encontro, assim, que mexeu com as pessoas aqui em Uberlândia, aqui perto de Uberlândia, aqui na região do Triângulo Mineiro, fora, e mexeu com muita gente, sacudiu, e acho que foi muito bacana. Foi bacana isso. Esse evento, ele trazia, assim, palestrantes, lançamento de livros, espetáculos, né, mini espetáculos, não era assim? Exatamente, eram conversas, eram rodas de conversas, espetáculos. Teve alguma coisa que te marcou muito? Assim, você falou das performances, mas teve algum trabalho que te marcou muito, assim, no olhar sobre o corpo, especialmente, ou não? Ou não teve nada em especial? Olha, seria injusto eu dizer que algo, uma coisa, um espetáculo que me marcou, porque, assim,
Eu acho que também eu era muito envolvida com tudo, né? Eu estava produzindo, Produção. e eu estava mas eu assisti, eu participei de tudo, assim, me envolvi Uhum. com tudo, assisti tudo. Só não estive em todas as oficinas, porque não dava Uhum. também. É. Mas, assim, duas coisas me marcaram. Vou falar de duas coisas Uhum. importantes. Uma que não é uma oficina, né? Que foi a primeira oficina do Olhares, que foi do Wagner, porque essa oficina a Yara participou dela, inclusive, e foi uma residência artística que ele deu, e que tinha gente do teatro aqui de Berlândia, tinha tanta gente, e dali saíram tantas criações, assim, incríveis, assim, que isso me marcou, assim, essa residência do Wagner me marcou muito nesse sentido, foi o primeiro Olhares, então eu estava assim tão entusiasmada, e eu falei, puxa, também pode ser um celeiro de criações, né? Isso me marcou. Outra coisa que me marcou é que me vem a imagem agora, a memória, da gente sentada numa sala do Ike Dança, eu, a Yara, a Clara, a Patrícia, as pessoas que eu falei, a Rosane, a gente sentada, todo sujo, assim, de argila, sei lá, de cerâmica, a gente fazendo cirurgia nos porquinhos que a gente entregou para muitas pessoas. Esses porquinhos circularam. Helena Katz foi uma pessoa assim importantíssima no pensamento assim do olhar sobre o corpo, no companheirismo, né? Aqui Uhum. com a gente. E ele circulou lá para os alunos da PUC, da Helena. Olha. As pessoas encheram esses porquinhos, eles chegaram aqui cheios de dinheiro, de moedas, e essa cena me vem agora com um carinho, com muita emoção, que foi duas cenas, assim, a gente sentado fazendo a cirurgia, tirando o dinheiro, porque a Helena falou assim, não quebra os porquinhos, não. A gente queria fazer uma performance de quebrar os porquinhos e tirar. Ela, não, os porquinhos, não. Aí o Eduardo, que está aqui, teve a maravilhosa ideia de pegar os porquinhos, já que a gente não ia quebrar, a gente faria a cirurgia e a gente iria plantar uma muda nesses porquinhos, que é ali onde entra o dinheiro, fazia o buraco. Uhum. E o Eduardo, ele fez isso também, essa cena fez isso, de colocar terra, de colocar muda. E isso foi para mim, assim, eu falo, eu me emociono, assim, eu sei que a Samira tem esse porquinho até hoje na casa dela, na varanda dela, com uma planta. Que legal. Muitas pessoas Uhum. têm. Então, assim, eu acho que foi um evento, foi um encontro, né, para pensar modos de fazer encontros, Uhum. jeitos possíveis de fazer encontros, né, de propor encontros. E, enfim, essas duas cenas me marcam, que foi o trabalho ali das pessoas, né, nosso, né, Yara e Clara, da gente tirando esse dinheiro, contando, e depois, no final, prestando conta para todo mundo. Gente, tanto nesses porquinhos, deu tanto dinheiro, nós vamos dividir igualmente para todo mundo. Que legal. Isso me marca. Eu me lembro também acho que é Cláudia França, não é? Cláudia Cláudia França, tá França, certo. visual aqui de Berlim. Artista plástica, que falou sobre a roupa, né? Sobre o branco do papel, e ela transferiu esse branco. Ela fez uma cena de uma roupa apertada que ela tinha que vestir, eu sei que foi bem marcante assim essa palestra dela, assim, o encantador era essa multidisciplinaridade, né, da dança com as outras artes também, foi incrível, né? Foi mesmo, Foi muito... encantador. É uma Aham, boa palavra, assim, uhum, encantador e muito transformador. Eu uhum, acho que Olhares transformou.
Aham. Assim, Agora vamos passar a bola para a Yara, para ela falar um pouco dela, né, enquanto artista, como que ela começou a dançar, como é que foi o processo de desenvolvimento da artista Yara e dessas tantas habilidades que ela tem, a cantora, a bailarina, a sapateadora, como é que foi, por exemplo, para ela ter estudado fora, quais as experiências marcantes desse processo de estudos na França, né? E se ela quiser também, ela pode falar um pouquinho para nós sobre o livro que ela escreveu, né? Gente, boa tarde, obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui e poder compartilhar, né, desse tempo e espaço com vocês. É muito gostoso poder ouvir minha mãe falar sobre esses projetos, porque a gente vai conseguindo acessar a memória do corpo, né, assim, de tudo que foi atravessando a gente nesse movimento e como é que e aí quando você me faz a pergunta de como é que é esse ser artístico, né, assim, como é que isso se desenvolve, eu acho impossível falar sobre a minha carreira de artista sem pensar no Ike Dança, assim, não, é inclusive curioso porque quando eu chego na França, né, para fazer, estudar e tudo mais, é, já existe uma bagagem muito lapidada, né? Assim, existe uma bagagem já pesada, né? Já bem substanciosa, né? Para poder encontrar com essa outra cultura, com essas outras dinâmicas que vão surgindo nos encontros dentro de um outro país, né? Enfim, enquanto a minha mãe falava sobre os projetos, eu fiquei pensando muito também na Semana do Sapateado, que foi um dos projetos que eu participei muito ativamente, né, na frente, coordenando e fazendo curadoria também, e que trouxemos pessoas de muitos lugares, né, dentro do Ike Dança, para poder fazer um projeto que, poxa, em Minas, fazer um projeto de sapateado, porque assim, hoje eu estou em São Paulo, é muito mais simples, assim, a gente vê a quantidade de projetos que existem dentro do estado de São Paulo, mas em Uberlândia foi uma audácia profunda da minha mãe de poder fazer um evento só de sapateado, sabe, assim, e por muitos anos a Semana do Sapateado foi um evento quase que exclusivo em Minas, um evento de sapateado quase que exclusivo, assim, não, nenhuma outra cidade mineira produzia um evento com o tamanho que ele teve, né? E um evento que durou assim. A gente pode dizer, assim, me corrija aí se eu estiver errada, Clara e mãe, mas por 22 anos eu tenho certeza. A gente comemorou os 20 anos e ainda fez mais 2 eventos, né? Assim, de pandemia a gente comemorou a Semana do Sapateado, inclusive Gui ajudou a gente, né? O Gui Calegari teve em muitas dessas edições da Semana do Sapateado, tocando, enfim, assim, acho que e eu estou trazendo isso porque eu acho que esse é um evento que me formou muito, em muitos sentidos. Ele não me forma não só como professora, porque acho que como professora, educadora, coreógrafa, de fato, isso quem fez e quem me deu a chance de viver isso e de me aperfeiçoar, isso de fato foi o Ike Dança, mas eu acho que a Semana do Sapateado ela foi me formando de outras maneiras, né? Assim, como dentro da produção de um evento, em como lidar com enfim, imprevistos que acontecem, e eu acho que isso tudo talvez isso tudo venha me convidar mesmo para esse lugar da multidisciplinaridade, porque inclusive dentro do Aikidança, assim, é um lugar onde eu também começo a cantar sem saber se isso ia ser uma coisa da minha vida, né? Assim, então, espetáculos onde eu cantava, os eventos que iam acontecendo dentro do Aikidança mesmo e que foram me abrindo esses espaços e essas portas, né? Assim, é, de encontro com a artista que eu sou, né? E não sou uma coisa só. E por muito tempo isso foi muito difícil
porque a gente fica escutando o mundo inteiro falar que você só pode ser bom em uma coisa só, e aí a gente quer ser feliz, né? E aí eu preferi ser feliz sendo tudo que eu achava que eu dava conta de abraçar, né, e de tocar, e até que um dia, né, assim, depois de fazer o meu mestrado na França, porque a França chega num momento onde eu entro na faculdade de música em Uberlândia e depois eu me mudo para a França e vou estudar artes do espetáculo. E aí o meu mestrado é em artes da cena. E aí, que ousadia a minha, nesse caso, na França, falar sobre sapateado, né? E mais do que isso, falar sobre o processo de ensino e aprendizagem e como é que esse processo ele influencia diretamente no corpo desse sapateador. E aí, mais uma vez, a brilhante influência da minha mãe de me aplicar absolutamente nas práticas de educação somática e o quanto essa descoberta da consciência do corpo, né, do próprio corpo, e mais ainda, né, eu falo, inclusive, no livro, que o meu momento eureka de experimentar a consciência do corpo foi numa aula de otonia que eu fiz, porque minha mãe me deu de presente, eu não tinha feito nem aula com ela ainda. Olha. Eu ainda estava na França, ela me deu de presente umas aulas com um professor que se formou diretamente com a Gerda, né, que é a fundadora do método, e eu lembro disso explodir a minha cabeça, assim, eu falar, nossa, eu passei esses anos todos achando que era um caminho, e agora eu descobri que caminho reverso que é esse, né, assim, foi muito, e isso para mim continua sendo, assim, toda vez que eu lembro com o corpo mesmo, assim, porque foi de fato muito marcante, assim, para mim perceber esse caminho possível, né, de escutar o corpo, de entender esse corpo por um outro lugar. E foi muito, eu acho que isso só foi possível, eu só estou falando disso porque você me perguntou sobre o livro, né, mas eu só acho que isso só foi possível escrever. Eu lembro direitinho de falar para minha mãe, falar, mãe, tá muito difícil, eu não estou conseguindo escrever. Ela falou assim, talvez você precise voltar para o corpo para poder escrever. E foi justamente na eutonia que eu dei conta de fazer isso. Então, praticando as aulas de eutonia, depois eu volto para o Brasil e continuo praticando com ela por muitos anos, na gravidez. Assim, foram muitos anos sendo aluna de eutonia mesmo, assim, e tendo isso como uma grande revelação para mim, no meu corpo, na minha prática enquanto educadora, na minha prática enquanto terapeuta. Então, assim, e na minha prática enquanto cantora, assim, hoje mesmo, assim, quando eu em aula, quando eu tenho quando alguém me dá alguma orientação sobre o que fazer, eu sempre volto e falo onde estão meus apoios, o que eu posso fazer com isso aqui, né? Então eu acho que a eutonia foi um grande momento eureka. Se foi para minha mãe, eu acho que para mim, enquanto aluna, foi uma coisa assim muito extraordinária mesmo. E eu carrego isso com muito carinho. E fazer isso na França foi muito curioso, porque eu estava ali fazendo uma pesquisa com franceses, fazendo um paralelo com os norte-americanos e fazendo um paralelo com os brasileiros. Então, que alunos eram esses, que professores eram esses, em 3 pontos diferentes, que era uma coisa que me chamava muito a atenção, o corpo de um aluno francês, o corpo do aluno brasileiro, o corpo de um aluno, né, assim, de um estudante de sapateado norte-americano. O que tinha em comum e o que dissipava, quais eram essas referências, né, assim, elas eram só culturais, não eram? E isso para mim foi super encantador, porque enfim, eu fui acessando esse lugar de entender que se a gente não passa pelo corpo, a gente não vai entender em lugar nenhum. Então, eu encontro essa frase no livro de uma francesa, que é a Yvonne Berge, e ela fala, e é um livro que fala viver o seu corpo, e ela fala sobre isso, nada está separado de nada, e aquilo que você não compreender no seu corpo, você não compreenderá em lugar algum. E eu levo isso muito a sério, assim, eu passei a levar isso muito a sério, na minha prática, né? Na minha prática de artista multidisciplinar mesmo. E eu acho que o livro ele chega num momento, né, assim, pandêmico,
E eu pego parte da tradução da minha dissertação de mestrado para aprofundar um pouco nisso que foi essa metodologia que, ao longo dos anos, eu fui construindo com o sapateado, de como é que a gente escuta o corpo primeiro, antes da gente poder fazer algum som. Que movimento é esse? Onde que ele começa? Como é que é o princípio desse gesto para a gente trazer e virar som, né? Mas para isso a gente precisa de entender esse movimento, que caminho é esse que é possível fazer no nosso corpo, e como é que a gente faz isso, né? Assim, como é que a gente gera um movimento e um som que seja autêntico, né? Não é o professor e o aluno, ou o educador e o educando, por imitação. Acho que a imitação ela é super válida, e eu falo sobre isso no livro e falo isso na dissertação de mestrado também. Mas o livro, para mim, foi revisitar um pouco essa dissertação de mestrado, que foi defendida na França, e eu tive a alegria de ter a minha mãe e o Du lá no dia da minha defesa de dissertação. Foi muito... Acho que deve ter sido na França, assim, deve ter sido a coisa mais inusitada. Mais feliz. Não, é porque na França eles não recebem pessoas assim, né? No mestrado não, no doutorado sim, mas no mestrado não. E para mim eu estava super feliz. A minha orientadora estava super feliz, que ela é uma italiana super italiana mesmo, assim, e eu acho que ela sentiu um pouco esse calor latino que a gente vai demonstrando. Mas assim, foi muito gostoso ter podido fechar esse ciclo na França e ter a minha mãe ali também junto, né? Minha mãe e o Du. E aí eu acho que o livro, eu revisito um pouco essa dissertação de mestrado e eu vou me encontrando com essa metodologia que foi surgindo aos poucos, né? E que hoje eu chamo ela de reverberação, que é o nome do livro também, e que é um processo onde eu trago, né? Assim, onde eu convido, né, para essa afinação da escuta, né, e que existem caminhos possíveis. Eu repito sempre que eu não tenho certeza de nada, é um convite, para a gente experimentar junto, é um caminho que é proposto para ser feito junto, para a gente encontrar essas vias, né, que a gente pode atravessar e que a gente pode aprender a silenciar um pouco para escutar o nosso corpo, para escutar a voz do corpo e para escutar o corpo da voz. Então, eu acho que, na verdade, nada disso teria sido possível se eu não tivesse começado no Aikidance, se eu não tivesse a minha mãe como essa primeira grande inspiração, né, assim, esses caminhos todos que eu fui percorrendo, de certa maneira, ela teve ali abrindo as portas, facilitando um pouco, né, essas visões, né, de encontro, né, ir ao encontro desse corpo, ir ao encontro desses lugares da arte mesmo, né, assim, o palco de arte foi um palco de muitas histórias da minha vida. Então, assim, meu aniversário de 15 anos, eu decido fazer um show. Eu não faço festa, eu falo, mãe, eu quero fazer um show. Então, assim, o show acontece aonde? Dentro do palco de arte. Né? Eu canto e danço ali, tenho essa plateia que são os meus convidados, que são essas pessoas da família, que são os amigos. E eu acho que é isso, assim, a multidisciplinaridade, na verdade, ela acabou acontecendo e foi sendo apontada, e felizmente eu tive muito espaço para que isso pudesse reverberar, né? Pudesse existir, pudesse se manifestar. Então, só tenho a agradecer mesmo, porque não sei, acho que o caminho teria sido muito diferente se não fosse essa base. Que legal. Nossa, muito obrigada, Yara. Imagina, eu que agradeço. Vamos agora passar para a Clarinha, para ela falar um pouco para a gente também. Bom, obrigada, Rosana, obrigada. Eu lembro dela fazendo Isadora Duncan, olha que especial. E ela, gente, era assim tão autêntica no movimento que realmente parecia assim uma Isadora, porque não havia
uma pessoa imitando movimentos, ela era os movimentos dela, assim, acontecendo ali na hora de uma forma muito autêntica e feliz. E isso, imagino que deva ter sido, assim, o início de uma caminhada também muito autêntica, né? Eu brinco que na verdade, eu só faço o que eu faço porque eu não tive escolha, né? Minha mãe não deu outra escolha na vida e foi isso que eu faço. É que eu nasci literalmente dentro do Ike Dança, né? A Yara, o Ike Dança acho que chegou ainda um pouquinho depois da Yara, mas o Ike Dança chegou um ano antes que eu. Então, eu nasci lá dentro. Eles não me deram outra escolha, gente. Então, fui obrigada a fazer isso. Foi tipo um segundo útero para você. Literalmente. Mas que me ensinou muito. Fiquei aqui ouvindo tanto minha mãe quanto a Yara e ouvindo muito essas relações, assim, muito intrínsecas mesmo, de arte e vida, arte cotidiano, assim. E aí eu acho que aqui puxo para a grande importância mesmo das práticas artísticas, sejam elas quais forem, na formação de qualquer pessoa, e isso é a valorização da cultura, a valorização e a importância do investimento público na cultura, nas artes, na educação. E quanto isso é transformador, independente se a pessoa vai ser artista ou se não, ela não vai ser artista. Isso é o Ike Dance em mim. O aprendizado do que é começar e continuar, nesse lugar mesmo, nesse encontro, começar e continuar, porque uma das coisas que eu sinto que o Ike Dança e minha mãe, quando eu falo Ike Dança, eu falo minha mãe, e todas as pessoas, e claro, todas as pessoas, desde a Elisamar, Fabrícia, das Dores, Lúcia, todo mundo que fazia o Ike Dança acontecer, além de todos os professores, toda a equipe que fazia o Ike Dança acontecer, das pessoas da frente da Ike Dança, o Carliston, porteiro, a pessoa lá de fora, a pessoa, toda essa amálgama de gente que faz coisa acontecer no mundo, né? Então, essa coisa de continuar e começar é um aprendizado muito mesmo no meu corpo, desde pequena, que é, alguns momentos minha mãe até foi mais assim, puxou um pouco do tipo, não, Clara, agora você vai ter que escolher, ou é o sapateado ou é o balé. Eu sempre queria fazer tudo. E eu sempre queria começar uma coisa nova, mas depois de um tempo eu fui entendendo o que é esse lugar do começar enquanto continua. Porque, no fundo, você está sempre ouvindo a continuidade de ser quem você é, a continuidade de fazer o que se faz com muito rigor, né? E a arte, o Ike Dança em mim me ensina muito isso. E a tríade, que é o que eu faço hoje e que não podia ser diferente, que é mesmo entrelaçado, que é a criação, que é a investigação e que é a formação. E aí esse continuar e começar, que está sempre a rodar e a misturar, então criar, estar em estado de criação no mundo, estar em estado de investigação. Acho que o maior presente que minha mãe e meu pai deram na vida foi a paixão por estudar, a paixão por investigar, a paixão por ler, e a formação, que é muito cara para mim, que é dar aula, né? Nem sei mais se é dar aula, assim. Que é encontrar com pessoa. E é curioso para mim, assim, às vezes eu fico pensando, como foi que a Clara foi parar em Portugal? Como é que foi isso? Escrevi aqui. O que tem a ver, né? A carreira daqui com a carreira de lá? Tem tudo a ver, tem tudo a ver. Como é que foi? Eu fui por causa da faculdade, eu sou licenciada em teatro, eu brinco que o teatro, se calhar, me formou mais bailarina do que a própria dança, mas é que o teatro, de fato, abriu um campo, assim, no corpo, e aí esse corpo que não é só fisicalidade do corpo, não é só esse corpo que está aqui, que é matéria, mas é corpo-mundo, né? É corpo-espaço, corpo-parede, corpo-mundo, corpo-outro, eu e o outro, sempre. Mas eu fui fazer uma mobilidade internacional,
no curso de dança na Faculdade de Motricidade Humana, mas quando eu estava num olhar sobre o corpo, e a Helena Katz, eu não me esqueço, estava sentada com ela e falando que eu ia para a Faculdade de Motricidade Humana, e ela falou assim, não, você vai procurar o CEM, o Centro em Movimento, você vai procurar a Sofia Neupar. Ela abriu o computador e escreveu, Sofia, a Clara vai chegar aí em Lisboa e você vai resolver ela. Ambos eram em Portugal. Você estava fazendo um curso universitário aqui em Uberlândia, e aí você criou uma ponte para Portugal, foi assim? O curso, a universidade, as universidades federais ainda tem, né? Eu imagino, se não foi destruído tudo, mas ainda tem as mobilidades internacionais, e que tinha esse trânsito, o curso de teatro abriu esse trânsito com o curso de dança em Lisboa, na Universidade Nova de Lisboa. Mas ali eu fiz o curso, né? Fiz um ano na faculdade, mas nesse meio tempo eu também entrei na minha primeira formação no CEM, que foi o Corpo Zero, com a Sofia Neupar, com a Margarida Agostinho, com o Peter Michael Dietz, com a Mariana Lemos, que são pessoas assim, muito importantes para mim aqui em Lisboa. E terminou esse um ano e eu falei... É isso, quero começar isso, quero continuar isso em outro lugar. Então, volto para Uberlândia, termino o curso, e aí é muito curioso, né? Porque aí eu venho para cá, agora fazem 12 anos que isso aconteceu, e quando eu volto para cá, eu acho que uma das coisas, o Ike Dança hoje, quem está à frente é a Pamela, né, Tadeu? E eu acho que uma das coisas que eu acho que é importante, eu acho muito coerente quando os meus pais, e nesse caso a minha mãe, enquanto uma grande mestra do corpo educadora, trabalha de fato a autonomia das pessoas, assim, acompanha os processos de ser quem você é. E aí, ser quem a gente é, e aí eu falo a gente, falo também um pouco como trazendo minha irmã junto, porque a gente, às vezes, muito espantosamente, muita gente pergunta, nossa, mas vocês não ficaram com a Ike Dança? Vocês não quiseram ficar com a Ike Dança? Vocês não quiseram continuar? Como é que abriu, né? Às vezes eu tenho amigos que eu conto aqui, que, tipo, tinha uma escola de dança de 30 anos, tinha um teatro, isso é um luxo, né? Hoje em dia, tipo, olha aqui, eles mandam um luxo ter um teatro, isso é uma honra gigante. Mas a gente aprendeu a ser quem a gente é. A gente a gente teve o grande luxo maior do que talvez ter um teatro, o grande luxo até maior do que talvez, né, carregar o legado de um espaço de formação e de criação incrível que foi o Ike Dança, que é o Ike Dança, é poder ser quem a gente é. E eu acho que isso não tem preço nenhum, assim. E é aí que eu continuo trabalhando aqui com as infâncias, considerando a presença de pessoa, criança no mundo, que eu acho que é diferente de trabalhar para crianças ou fazer trabalhos para crianças, mas é considerar a presença delas no mundo para que a gente possa viver nas diferenças. Nossa, isso que você falou é incrível. Eu queria te perguntar, Clara, o que você aprendeu no CEM? E, em seguida, o que você está trabalhando na área da infância? Assim, explica um pouco sobre o seu trabalho com as crianças. Sim, no CEM, eu aprendi que eu estou sempre aprendendo. No CEM, eu aprendo sempre, assim, é um lugar mesmo, é um espaço muito profundo de investigação artística, do corpo, do movimento, do pensamento, da filosofia. Mas acho que uma das coisas mais recentes, assim, um aprendizado que eu posso... Foi no último curso de embriologia com a Sofia, em que a gente falou bastante sobre não se é corpo sozinho. E que desde e não se é corpo sozinho, acho que duas coisas, assim, não se é corpo sozinho e para eu continuar sendo quem eu sou, eu preciso me transformar em outro. Esses foram os dois grandes aprendizados dessa temporada, eu sinto, no meu corpo.
Então, para continuar sendo quem... E muito rapidamente, assim, o processo de embriologia, a primeira fase é um corpo mineral rígido que está ali e vai explodindo. E para ele continuar sendo quem ele vai ser, que vai ser um futuro embrião, ele tem que se transformar num corpo vegetal. Então, ele tem que virar outro. E depois ele tem que virar outro. E ele tem que virar outro para continuar sendo quem é. E não se é corpo sozinho. Nunca, eu acho. E acho que são os dois aprendizados dessa última temporada, agora, 2023, 2024. E com o SEM, eu e o Gui, que é meu parceiro de vida, de arte, de amor, de tudo, a gente trabalha, nomeadamente, numa dos braços assim, do SEM, que é o trabalho... É o fundo de filosofia do SEM, que são pessoas e lugares. E o trabalho com a comunidade, principalmente na creche, em creches, e trabalho com as crianças, com as famílias. E ali nisso, também, há 8 anos, a gente criou a Baileia, e o SEM acolhe a Baileia. É uma baleia, que é um baile, é uma brincadeira mesmo, que vem desse lugar, dessa investigação que a gente vem tecendo junto, desse profundo amor por brincar, por estar em estado de brincar, que para mim é muito próximo do estar no estado de criar, num estado de presença de dança, num estado de presença de criação, e a gente vem escavando isso na relação com as infâncias, das múltiplas infâncias. Então, acho que a gente se afasta um pouquinho do fazemos trabalho para as crianças, mas a gente... E sim, é com, mas é na consideração da presença delas no mundo. Acho que a gente vive ainda muito num mundo muito adultocêntrico, em que criança ou incomoda, então não é possível viver naquele lugar, ou então a gente destina acontecimentos ou lugares para que elas possam ser acolhidas. E aí também a gente cria outra bolha, né? Porque aí a gente também cria uma bolha ali de espaço para criança, espaço infantil. Então, me coça um pouco pensar que eu faço trabalho infantil, assim, espetáculos infantis. Eu evito usar essa palavra, assim, apesar de amar a palavra infância, mas infantil... Você cria espaço para a criança ser quem ela é. E para que a gente possa conviver junto, igual a gente convive com qualquer pessoa. E, claro... Criança tem especificidade, mas eu também tenho, você também tem, nós temos as nossas singularidades, e isso que vai fazendo ser quem a gente é. Aqui na secretaria, eu abri um projeto chamado Dança a Céu Aberto, para as pessoas improvisarem a céu aberto, né? Mas agora a gente está direcionando para as crianças esse projeto. Quem sabe uma hora que você vier para o Brasil, tiver sol, né? Porque não pode estar assim, aquela chuva. A gente pode experimentar alguma coisa, né? Com certeza. Essa semana a gente está com uma proposta para o conservatório, agora sexta-feira. E aí a gente estava pensando, nossa, como que a gente vai utilizar a dança e o desenho e envolver essas crianças, né? Então, tivemos, assim, algumas ideias criativas para que as crianças pudessem se expressar da forma que elas quiserem e puderem e sentirem ali na hora, entendeu? É muito, muito bom, né? Esse lugar de tá também abrindo espaços diferenciados, né? Que geralmente o sistema já aboliu, né? Porque tudo se quer ensinar, mas não quer abrir espaços do aprendizado assim que formativo, onde cada um está formando o seu próprio aprendizado, né? Com certeza. Eu vou deixar agora em aberto para quem quiser falar, assim, de repente o pessoal que está aqui, se quiser perguntar ou falar alguma coisa, ou se vocês quiserem já encerrar, fiquem à vontade. Tcharam!
Eu fiquei muito feliz com a entrevista. Eu acho que nós falamos tudo, né? Rosana, Oi. ó, eu queria só... Ah, a Lu apareceu ali. Eu vou até fechar meu microfone para ela falar. Eu só queria dizer que eu fiquei muito emocionada com essas falas. Estou emocionada. E agradeço, Fernanda, por ter me convidado. E agradeço essas duas beldades também. E obrigada, Rosana, por ter proporcionado isso. Obrigada. Deixa eu fazer também. Aproveitar para falar que essa é uma enorme, uma imensa formadora. Ela foi minha professora de eutonia no Instituto Brasileiro de Eutonia. Ela é uma das fundadoras desse instituto, né? Vamos dizer. E para mim é uma honra assim seguir com ela de mãos dadas. Então é uma emoção também de saber que ela está aqui agora, sentir a presença dela aqui. E eu queria dizer uma coisa muito importante para mim, de te agradecer, Rosana, por essa oportunidade, porque assim, cada vez que eu encontro com as minhas filhas, isso cada vez mais raro, não encontro sempre de alguma forma assim, ó, no pensamento, eu vou atrás de alguma forma, mas assim, esses encontros, né, pessoalmente, e um encontro virtual, onde eu possa ouvir a Clara e a Yara falarem, para mim é um deleite, assim, porque é um rever, um aprendizado, uma revisão constante daquilo que eu vou fazendo, daquilo que eu vou propondo na vida, assim. Então, elas me inspiram, né? Elas são fontes, assim, de inspiração todos os dias. Então, essa oportunidade que você me deu aqui é uma oportunidade que eu vou te agradecer, assim, muito, 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 e dizer, como a Clara, ela trouxe a Pamela, né? Que está no Ike Dance agora, na direção, lembrar, reforçar que a Pamela esteve em todos esses projetos. Sapateado, Olhares sobre o Corpo, a Venda, né? Então, assim, pensar que a Pamela está hoje diretora do Ike Dance, assim, ela pegou o Ike Dance e é um outro Ike Dance. É um outro espaço, uma outra forma de ver a dança. Isso que a Clara fala que é estar livre para fazer, para ser quem é. Isso é muito importante. E assim, a importância para mim de trazer a Pamela aqui de novo para dizer que ela esteve com a gente, né? Durante todo esse tempo. Porque ela resolveu todos os problemas de vocês, né? Olha, na verdade... Eu falo assim, é uma brincadeira, mas é porque ela assumiu, né, esse legado, né, do Equidança e permitiu esse ser quem é de cada uma. Eu acho que é isso, mas assim, fundamentalmente, ela seguiu, né? Ela seguiu do jeito dela, né? Eu acho até pesado para ela assim, pensar assim, ela pegou o legado, né? Eu acho que a gente vai propondo. Vai transformando. E aí ela vai... Isso, exatamente. A gente vai transformando. A vida é mudança, é transformação. Então, eu acho maravilhoso poder sentir essa mudança, essa transformação, e principalmente agora através das minhas filhas, né? Que falam, e eu falo, oi, nossa, onde foi que eu perdi isso aqui? Deixa eu voltar lá, deixa eu ir ali, né? Então, assim, muito obrigada por esse encontro, conexão, para falar de arte e para ouvir, né? Muito obrigada, Rosana. Obrigada, Yara, Clara, e obrigada a cada um. Gui Calegário, Gui, também parceiro, assim, incondicional, Luzinha, Diego, Nayane, Eduardo, Du, Renata. Ai, quem tiver, Samira, muito obrigada, mesmo.
Eu queria fazer um complemento, Rosana, que a minha mãe, a Clara trouxe essa coisa, né, da autonomia, da gente ser quem é, e eu acho que a minha mãe não falou dela, mas inclusive ela fechar esse ciclo dentro do Aikidança, né, é um ser quem ela é também, porque ela também se transforma, né? E assim, e aí ela tá aí com os blends, né? Assim, tá com essa criação, né? Que é uma criação constante. Aliás, se a minha mãe não tiver criação na aura dela, eu já não sei mais o que ela tem, porque a pessoa ela é criativa no âmago dela, sabe? Então, assim, a gente brinca muito em casa nisso, né? Se a minha mãe está pensando, ela tá criando uma coisa aqui, mas ela já está pensando na próxima coisa que vai chegar. E, na verdade, eu acho que ela não está nem pensando, eu acho que a coisa só chega, eu só acho que ela é um canal muito aberto e que as criações elas vão fluindo mesmo com ela, porque do mesmo jeito que ela possibilita, e acho que ela, se a Pamela tivesse aqui, eu acho que ela também falaria isso, né, assim, o quanto ela pode ser quem ela é, porque também teve, né, assim, essa premissa, né, eu acho que o Aikidança, todo mundo que já passou pelo Aikidança, né, ali na direção com a minha mãe, pode sentir isso mesmo, as pessoas, elas foram seguindo seus caminhos e a minha mãe só foi... E agora, uma coisa que me vem é que por muitos anos o Aikidança teve uma mandala que tinha uma frase do Caetano escrita, onde pisas o chão, minha alma salta. E eu me emociono porque eu acho que é sobre isso, sabe? Assim, eu acho que aquele chão ali a gente podia mesmo pisar e a alma de todo mundo saltava para onde precisava de ir. E aí eu acho que a da Clara fez isso, a minha fez isso, e a da minha mãe também fez isso, porque ela também salta, né? Ela também, a alma dela vai saltando para onde ela precisa de ser e estar no mundo. Então, acho que isso é muito bonito, assim, desculpa, mas não pude evitar. Obrigada. A gente vê o quanto, assim, é especial, né? Essa família e esse trabalho dessa família, incluindo aqui o Eduardo, que sempre deu muito suporte, apoio, estava ali na administração, trabalhando, né, junto. Então, acho que vocês tiveram, assim, uma encarnação, assim, muito gloriosa, muito premiada, vocês todos, né, juntos. E eu agradeço muito a participação de todos. A gente poderia falar de muito mais coisas, tem muito mais para falar, mas assim, de repente a gente chama a Pamela de uma próxima vez e vocês entram e vão completando coisas que talvez não foram faladas hoje. Eu quero agradecer, então, o Papo Coreográfico de hoje fica por aqui. Agradecemos a presença de todos vocês e até uma próxima!